Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Muito bom dia, vamos trocar uma ideia sobre essas notícias aí do São Paulo Futebol Clube, que eu fiz aqui um estudo, um catadão, trouxe pra vocês tudo que há de mais novo, como por exemplo a volta de meio-campista no time do São Paulo, que está sendo tratada com cautela, mas já tá voltando já. Além disso, nós tivemos aí polêmicas envolvendo o Marcelo, por exemplo, eu não vou abordar, mas tem a questão do Quinteiro, o meia Quinteiro hoje jogando no Racing, que é sim material de discussão no time de São Paulo, que o pessoal tem falado umas coisinhas aí, mas eu não boto fé muito não. Vem comigo que vai ser um vídeo muito top. Quero falar também de Juliano Galopo e de toda a escalação do São Paulo e o Zubeldia, que deu notas, deu sinais ali de que ele pode protagonizar mais mudanças no time do São Paulo. As palavras mais ou menos do técnico foram: olha, tendo esse tempo para treinar, eu consigo fazer mudanças porque eu observo mais o jogador, como é o caso do Eric, e eu quero falar quais são as mudanças. Vem comigo então, chega junto comigo, deixa um like para dar uma moral nesse vídeo, eu posso contar com você, é o São Paulo voltando para os holofotes, então deixa um likeinho para começar o dia muito top e a semana também, e se inscreva aqui no canal, você é muito bem-vindo, eu faço questão de ter você por aqui, de verdade mesmo. Gente, vamos lá então. O volante Alisson, que tinha fraturado o seu tornozelo, ele está de volta no São Paulo. Mas a última informação é que o São Paulo não deve colocar ele contra o Bahia. A princípio, a informação que eu tinha é que o Alisson estava treinando sem nenhum tipo de restrição. E aí você fala, poxa, daqui 10 dias vai ter o São Paulo e Bahia, então o Alisson ele deve realmente jogar contra o Bahia, né? Porque ele está treinando sem restrição nenhuma. Só que o São Paulo quer adotar uma postura de cautela e ele não deve utilizar o Alisson. A dupla de volantes titular deve ser Marcos Antônio e Luiz Gustavo. O Alisson ele deve voltar no próximo contra o Atlético Paranaense. Aí sim o São Paulo deve ter o Alisson. Números assim extraordinários com o Alisson em campo em relação ao Alisson não estando lá. Tudo bem, o São Paulo ganha o dobro com o Alisson, perde, né, a maioria sem o Alisson. Só que a verdade é que enquanto o Alisson esteve nesse ano aqui sem contusão, o São Paulo pegou jogos mais fáceis. No mata-mata que ele não estava, ele poderia ter ganhado do Botafogo, do Atlético Mineiro, com certeza, poderia ter ajudado muito. Mas ele não estando, pegou os jogos mais difíceis, é natural também. Agora, que o Alisson é importantíssimo, acho que aí ninguém tem dúvidas, né? E o Zubeldia, ele vai ganhar mais 2 reforços pro próximo jogo que vai ter, talvez não também contra o Bahia na terça-feira, mas também contra o Atlético. São eles Patrick Lanza e também o Bobadilla, jogadores que já estão de volta entregues para o Zubeldia. A condição física deles agora pós-contusão não é tão top, mas a contusão, desgaste, né? Falta de preparo físico, agora Bobadilla e Patrick Lanza voltam. E aí você fala, poxa, o Patrick Lanza não importa em nada. Agora, o Bobadilla, ele já tem uma questão que o São Paulo, ele usava o Bobadilla como titular na ausência do Alisson. O Marcos Antônio, que tem jogado no time de São Paulo, ele deve sim perder a vaga pro Bobadilla, que na escala de preferência do técnico Zubeldia, o Bobadilla, o paraguaio Bobadilla, é um jogador mais importante pro Zubeldia, pelo menos era antes de parar esse tempo aqui até a volta. Então acho sim que Luiz Gustavo e Bobadilla formarão a dupla de volantes, mas quando voltar o Alisson, aí nós teremos o Alisson talvez no lugar do Pablo Maia, que hoje é ocupado a vaga pelo próprio Luiz Gustavo. Não acredito que o Zubeldia coloque Luiz Gustavo e Alisson, mas seria uma formação interessante, com experiência e até com a velocidade que o Alisson costuma ter. Tudo bem, qual é o Alisson que vai voltar, né? Quase um ano machucado, inúmeros meses, o Alisson que volta agora, volta realmente tendo que se readaptar, tendo que voltar ao ritmo de futebol. Então fica legal de pensar sim. O Zubeldia, ele deu uma entrevista coletiva no time do São Paulo que passou até um pouco desapercebida por muita gente, mas ele falou que ele vai fazer algumas mudanças no time. Ele já tinha dito isso depois do Atlético Mineiro, vocês lembram? Ele falou depois daquela eliminação que ia fazer um ajuste fino, ele não fez nada, ele mudou, colocou o William Gomes para jogar no lugar do Luciano e depois contra o Botafogo jogou um jogo lá e o William Gomes foi retirado no primeiro tempo. Então assim, ele não fez mudança nenhuma. Quando o São Paulo
Paulo é eliminado na Copa do Brasil e também Libertadores, o técnico do São Paulo ele segue sem fazer as mudanças. São Paulo contra o Corinthians era basicamente o mesmo, ele teve um time reserva contra o Cruzeiro, mas depois contra o Cuiabá é o mesmo time que perde. Até que o Zubeldia entra depois contra o Criciúma, e aí teve o Vasco, perdão, aí ele fez mudanças. Ele colocou no time, por exemplo, o Jamal Lewis, que não joga contra o Vasco, mas joga contra o Criciúma, e ele coloca também o Eric no time, que é uma mudança. E o Igor Vinícius voltou para o time titular, enquanto o Rafinha, o cara que negocia ali a sua renovação contratual, podemos falar disso se vocês quiserem, mas o Rafinha ele fica no banco pro Igor Vinícius jogar. Aí o Zubeldia, ele esboçou um time agora para pegar o Bahia lá na terça-feira, né, amanhã. E o time esboçado tem o Rafael no gol, Igor Vinícius na direita, o que pra mim é uma surpresa. Eu achei que o Rafinha já fosse voltar pro time. Mas se o Igor Vinícius for mantido, eu acho que é coerente, é lógico, é correto. O Zubeldia tem que fazer isso aí mesmo. Ora, aí ele coloca Arboleda, Lanfranco na zaga e o Jamal Lewis na esquerda. O Jamal Lewis, ele também deve voltar como titular do São Paulo. Não, voltar o São Paulo, voltando o Jamal Lewis titular. O Wellington pode pegar a vaga? Ele pode, mas eu acho que o Jamal Lewis ele tem tudo pra jogar e tentar ocupar finalmente essa vaga na lateral esquerda do São Paulo, que hoje é ocupada pelo Wellington, que vai embora assim que acabar o Campeonato Brasileiro, que é daqui a um mês. Então não adianta mais contar com o Wellington. Então acho que ter o Jamal Lewis agora pode ser importante, mas não pelo Jamal Lewis ou pelo Wellington. Como é a reta final, precisa se classificar para Libertadores, é claro que o São Paulo deveria colocar quem está melhor. É que olhando pro Wellington e pro Jamal, e você não conhece do Jamal e vem do Wellington, você não sabe quem está melhor, né? Então qualquer escolha que seja do Zubeldia, o Wellington ou o Jamal, eu acho que a escolha estará correta, sabe? E aí nós temos, de volante, como aquilo que eu falei, Marcos Antônio e Luiz Gustavo podendo ser o Bobadilha ou o Alisson nos próximos jogos. Amanhã Luiz Gustavo e Bobadilha. Aí, ele deve entrar com o mesmo time, Luciano, Eric, Lucas Moura e Caleri. Rato ficando no banco, Ferreirinha também e o próprio William Gomes. O William Gomes muito mais distante. Agora, quando o cara tem um Ferreirinha no banco de reservas, não tem muito sentido ele manter. O Ferreirinha já voltou, já está preparado para 90 minutos. Então o técnico Zubeldia, ele dizendo abertamente que ele está sim fazendo uma análise detalhada, que o Eric ganhou a posição, ele falou isso também, que o Eric ganhou a posição jogando no treino, um jogo treino que o Eric teve, ele foi muito bem, e aí ele coloca o Eric pra jogar, o que eu achei da hora. O Eric merecia, jogou bem, o Rato não está bem. Agora, quando você pensa num cara igual o Ferreirinha, não tem sentido o Ferreirinha ser banco de São Paulo. Nem o Alan Franco pode ser banco de São Paulo, nem o Lucas Moura e nem o Ferreirinha. 3 dos melhores jogadores da temporada do São Paulo. A única diferença do Alan Franco e o Lucas Moura para o Ferreirinha é que o Ferreirinha teve essa trajetória interrompida com uma contusão. Agora, o Alisson voltou e logo pega a vaga titular. O Ferreirinha também precisa. E aí o Zubeldia, ele tem tudo pra fazer alguma coisa boa aí. Ele pode meramente tirar o Luciano, colocar o Lucas Moura no meio campo, Ferreirinha na esquerda, Eric na direita e Caleri de centroavante. Olha o ganho disso, galera. Pensem bem no ganho que o São Paulo pode ter de velocidade e drible. O Lucas Moura é velocista e driblador. O Ferreirinha é mais velocista ainda do que o Lucas, também muito driblador. E o Eric, ele também é velocista e driblador. O que o Eric, o Ferreirinha e o Lucas têm em comum? Ambos não, os três, eles conseguem tanto driblar quanto correr e finalizar. Eles não são os maiores assistentes, eles buscam o Caleri, não, mas eles são caras de finalização. Então o São Paulo teria um poder de jogadores individualistas muito bom. Aí o Zubeldia com tantos treinos, tendo esse drible, essa velocidade e o Caleri como pivô, homem de referência, o São Paulo ficaria extremamente forte, hein? O São Paulo fica um time que não seria brincadeira não. Então o Zubeldia ele pode colocar o Luciano, Eric, Lucas Moura e Caleri. Pode também tirar o Eric, Ferreirinha, Lucas Moura, aí o Ferreirinha ficaria na esquerda, Lucas Moura na direita, o Luciano como meia e o Caleri de centroavante. Então são essas duas variações revezando ou rodando. Ferreirinha ou Eric? Quem que é? Ferreirinha ou Eric?
Tá aí a grande dúvida, mas o correto, talvez, seria Ferreirinha e Eric, Lucas e Caleri. Qual que é a sua opinião? A minha é essa, Lucas de meia, Eric ponta direita, Ferreirinha de esquerda e Caleri centroavante. E eu gosto dessa ideia. E nós temos também o Galopo, que pode também fazer a meia do São Paulo. O Galopo, ele é um jogador que está treinando muito também e ele tem dado sinais de que ele quer brigar por uma vaga no São Paulo. Ele pode ser o centroavante reserva. Eu falei ontem, se eu fosse o Galopo, eu mudaria sim a minha posição, eu viraria centroavante. Ele valeria muito mais no mercado. Todo time por aí busca por um centroavante e o Galopo, ele é um cara que sabe fazer gols, de cabeça, com os pés, mas até então, lá no São Paulo, o Galopo de hoje, mais o Zubeldia, mais a torcida São Paulina, para todos esses o Galopo é meia. E o Galopo, ele poderia também tirar a posição do Luciano. O Luciano, eu falo muito dele, porque depois do Rafinha, que não estava jogando nada, e também do Wellington Rato, que não estava jogando nada, ambos já saíram do time. Ambos estão no banco de reservas. Falta quem agora? Falta o Luciano, para dar mais jovialidade pro time, para dar mais velocidade, para tornar o time um pouco mais leve. O Galopo corre mais que o Luciano. Talvez seja menos bom de bola, na meia, com a bola nos pés. Mas ele é um jogador que sim, ele tem condição de fazer gols também, que é o forte do Luciano. Então o Galopo é um bom meia pro São Paulo ter, pra mim, melhor como atacante. Mas o Galopo, se aparecer como meia jogador no próximo jogo, pelo menos 45 minutos, não se espante não, que eu acho que o Galopo está beliscando de novo essa vaga no time do São Paulo, beleza? Então, olha só, apareceu uma discussão, muitos portais falando, eu não gosto de falar isso aqui não, mas eu fui o primeiro cara que falei do Quinteiro no São Paulo, tanto lá atrás, 2 anos atrás, quando ele estava no River Plate ainda, como agora também com ele no Racing. Falei até antes daquele jogo contra o Corinthians. Falei, ó, Quinteiro, pra mim, estando lá no Racing, é um jogador que eu iria buscar. O Racing, ele pode frear ali a compra, mas o São Paulo pode pagar um valor legal pelo Quinteiro. Ele não custa muito, acho que com menos de 10 milhões você traz o Quinteiro. Ele tem um valor de mercado, mas ele não vale praticamente nada. Por quê? Porque ele ficou com um histórico de lesão que desvalorizou muito ele. Agora, ele tem bola mais do que os outros. Ele tem uma habilidade incrível. Ele é banco do Rames na seleção colombiana. E para ser banco do Rames não é vergonha nenhuma. O Rames, ele é uma figura gigantesca lá na seleção colombiana. Quando você pensa no Quinteiro, ele é um cara que é sucessor do Rames. Tem 30 anos, 31, ele é novo também. E ele parece gordinho, mas ele não é. Aí, alguns portais colocaram que a torcida São Paulina não gostaria do Quinteiro no São Paulo. Que o Quinteiro, ele seria um cara que ele é mais preguiçoso que o Rames e menos habilidoso. Isso não é verdade. Ele não tem nada de mais preguiçoso, coisa e tal. Ele é um cara que tem um chute, uma pedrada, ele tem um ótimo passe e ele acaba de ir para uma final de Sul-Americana eliminando o Corinthians com 2 gols dos pés dele, que foram 2 gols dele. Então ele é muito bom jogador. Agora, quando fala-se que a torcida São Paulina não gostaria, a torcida São Paulina não quer de jeito nenhum, aí eu fico me perguntando, mas qual torcida São Paulina que não quer? A torcida São Paulina que gostaria de ver o Nestor efetivado, titular do São Paulo, ou o próprio Luciano, que é aquela torcida que grita lá no Morumbi, Luciano, e o São Paulo não sai disso, que já virou um time que não compete com o Flamengo, um time que não compete com o Botafogo, um time que não compete com o Atlético Mineiro, um time que não compete com o Palmeiras. Então o São Paulo, ele tem que ser daquele time do Dorival, que tinha Lucas de meia, Rato, Nestor e Caleri, não tinha o Luciano sendo aquele meia pensador. O São Paulo com o Dorival, ele tinha outros caras pensadores. E o Lucas chegou para ser uma cereja do bolo. Agora, você vê o São Paulo numa lenga-lenga tremenda. Um time que ele involui, né? Ele regride, ele volta para trás. E aí você olha para um cara igual Quinteiro e fala, a torcida São Paulina não gostou? Não faz muito sentido pra mim isso não, hein? Faz pra você? Pra mim não faz. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se gostou, ó, deixa esse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu. E ó, nos vemos amanhã.